O vidro estilhaçou-se contra o chão de mármore. Isabela não se assustou. Ela havia aprendido a não se assustar. 3 semanas trabalhando nesta mansão lhe ensinaram isso. O homem de meia-idade, parado a 3 metros de distância, nem sequer olhou para ela. Ele simplesmente passou pelo vaso de cristal quebrado como se ele nunca tivesse existido. Seus sapatos de couro esmagando os fragmentos em pedaços ainda menores. Ela se ajoelhou, recolhendo os cacos, um por um. Seus joelhos pressionavam o chão frio. O som dos passos dele se dissipou pelo corredor. Só então ela se permitiu respirar normalmente novamente. Este não era o emprego que ela imaginava quando respondeu ao anúncio. Precisa-se de governanta para residência particular, dizia o anúncio. Bom salário, discrição exigida. Ela imaginava uma família normal, talvez algumas excentricidades. Pessoas ricas sempre tinham suas peculiaridades, mas nada a preparou para Adriano Kelvar. O homem tratava seus funcionários como móveis. Não, pior do que móveis. Pelo menos os móveis serviam a um propósito que ele reconhecia. Isabela o viu passar pelo cozinheiro sem uma palavra de agradecimento. Ela ouviu dispensar o jardineiro no meio de uma frase e percebeu como todos se moviam de maneira diferente quando ele entrava em uma sala. Ombros tensos, olhos baixos. As vozes baixavam. Mas era o dinheiro que a mantinha ali, mais do que ela ganhara em 6 meses nos seus 3 empregos anteriores combinados. E ela precisava dele, desesperadamente. Isabela levou os cacos de vidro para a cozinha. O sol da tarde entrava pelas enormes janelas, projetando longas sombras sobre as bancadas imaculadas. Tudo nesta casa brilhava, tudo parecia perfeito. Uma perfeição fria que mais parecia um museu do que uma casa. Ela estava enxaguando as mãos quando ouviu um zumbido suave, quase musical, vindo de algum lugar no andar de cima. Isabela secou as mãos e subiu a escada dos empregados. O som ficou mais claro. Não era bem uma melodia. Era mais como notas aleatórias encadeadas. Mas havia algo assustador nisso, algo solitário. Ela chegou ao 2º andar e seguiu o som até uma porta no final do corredor. Estava ligeiramente aberta. Através da fresta, ela podia ver um quarto cheio de brinquedos, brinquedos caros, do tipo que a maioria das crianças destruiria de alegria. Mas estes pareciam intocados, imaculados, ainda em suas posições originais, como uma vitrine de loja. No centro do quarto estava sentado um menino pequeno. Ele não devia ter mais de 8 anos. Cabelos escuros caíam sobre sua testa. Ele usava roupas passadas que pareciam desconfortáveis. E ele estava balançando, para frente e para trás, para frente e para trás, enquanto cantarolava aquela melodia sem palavras. Isabela já o tinha visto uma vez, em seu primeiro dia. Adriano mencionou um filho de passagem. Fique fora do caminho dele, disse ele. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma apresentação. Apenas uma ordem. Ela empurrou a porta levemente. Ela rangeu. O menino parou de balançar, parou de cantarolar, mas não olhou para ela. Seus olhos permaneceram fixos em algo em suas mãos. Um pequeno bloco de madeira. Ele o virou várias vezes, estudando cada lado como se contivesse os segredos do universo. Isabela entrou. Olá, disse ela baixinho. Nenhuma resposta. O menino continuou examinando seu bloco. Ela se aproximou, tomando cuidado para não assustá-lo. Agora ela podia ver o rosto dele com mais clareza. Traços bonitos, mas sua expressão parecia presa em algum lugar distante. Em algum lugar que ela não conseguia alcançar. Meu nome é Isabela. Ela tentou novamente. Nada. Nem mesmo um sinal de reconhecimento. Ela já tinha lido sobre crianças assim. Anos atrás, quando ela era outra pessoa. Alguém com sonhos, planos e o futuro que fazia sentido, antes de tudo desmoronar. O menino colocou o bloco no chão e pegou outro. Este era vermelho. Ele o segurou contra a luz, observando como o sol passava por suas bordas translúcidas. Isabela sentou-se no chão. Não muito perto. Apenas perto o suficiente para compartilhar o mesmo espaço. Ela não falou.
Não tentou forçar a interação. Simplesmente existia ali com ele. Os minutos se passaram. O menino alternava entre seus blocos: vermelho, azul, amarelo, verde. Cada um recebia a mesma atenção cuidadosa, o mesmo exame metódico. Então Isabela começou a cantarolar. Nada complicado, apenas uma melodia simples que sua mãe cantara para ela uma vez, há muito tempo, em uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. As mãos do menino desaceleraram. Ele ainda segurava o bloco verde, mas havia parado de girá-lo. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente, quase imperceptivelmente. Isabela continuou cantarolando, baixo e suave. A melodia encheu a sala silenciosa. O menino colocou o bloco no chão. Seus dedos bateram contra o joelho. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, acompanhando o ritmo da música dela. Ela sentiu seu coração pular. Isso era algo, pequeno, mas algo. Passos ecoaram no corredor, pesados, deliberados. Isabela os reconheceu imediatamente. Ela se levantou rapidamente, assim que Adriano apareceu na porta. Seu rosto estava duro, indecifrável. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, com uma voz fria como gelo. "Ouvi um barulho", disse Isabela. Queria ter certeza de que estava tudo bem. Adriano estreitou os olhos. "Esta sala é proibida para os funcionários. Acho que deixei isso claro. Você disse para ficar fora do caminho dele." "Eu não estava no caminho dele. Eu só estava..." Isabela assentiu e se dirigiu para a porta. Ao passar por Adriano, ela olhou para trás, para o menino. Ele estava balançando novamente, para frente e para trás, para frente e para trás. O bloco verde apertado em sua pequena mão. Mas algo estava diferente agora. Seus dedos ainda estavam batendo, mantendo o ritmo da música dela. Naquela noite, Isabela limpou o escritório. Adriano estava sentado à sua mesa, com papéis espalhados à sua frente, o telefone encostado ao ouvido. Sua voz era aguda enquanto falava sobre os lucros trimestrais e as projeções do mercado. Números que não significavam nada para ela. Riqueza além da compreensão. Ela limpava o pó das prateleiras em silêncio, tentando ser invisível. "Os especialistas são inúteis", disse Adriano de repente. Ela percebeu que ele estava falando sobre outra coisa agora. Outra coisa. 8 anos e nenhuma palavra. Nenhuma. "Você sabe quanto eu gastei? Quantos especialistas eu trouxe?" A pessoa do outro lado da linha deve ter respondido, mas Isabela não conseguiu ouvir as palavras. "Ele está quebrado", continuou Adriano. Sua voz baixou ainda mais, quase derrotada. "Não há como consertá-lo. Eu aceitei isso." A mão de Isabela apertou o pano de poeira. Ela queria dizer alguma coisa. Queria dizer a ele que o menino não estava destruído, que ela o tinha visto reagir, visto algo despertar a vida naqueles toques cuidadosos dos dedos. Mas ela não disse nada. Ela era apenas a governanta. Sua opinião não importava ali. Adriano terminou a ligação e se virou para ela. "Você tem um filho?" A pergunta a surpreendeu. Ele nunca havia lhe perguntado nada pessoal antes. "Não", disse Isabela. "Então você não entenderia." Ele pegou uma fotografia emoldurada de sua mesa. Uma mulher sorria por trás do vidro. Linda, elegante. A mãe dele morreu quando ele tinha 2 anos. Complicações de uma doença. Mateu não fala desde então. Os médicos acham que o trauma desencadeou algo, fez com que ele se fechasse. Mateu. Então esse era o nome do menino. "Sinto muito", disse Isabela suavemente. Adriano colocou a fotografia de volta no lugar. "Sinto muito não muda nada. Nada muda nada. Contratei os melhores terapeutas. Comprei todos os brinquedos e ferramentas recomendados. Criei o ambiente perfeito para ele. E mesmo assim, nada." Ele olhou para ela então. Olhou realmente para ela, como se ela fosse uma pessoa, em vez de um fantasma que se movia pela casa dele. "Sabe qual é a pior parte?" perguntou ele. "Eu nem sei quem ele é. Meu próprio filho. Ele é um estranho que mora na minha casa. Come a minha comida. Existe em um mundo ao qual não tenho acesso. E eu não tenho mais maneiras de chegar até ele." Isabela sentiu algo apertar seu peito.
Apesar de tudo, apesar da frieza e crueldade de Adriano, ela ouviu uma dor genuína em sua voz. A dor de um pai, crua e não processada. Talvez ele só precise de tempo, ela sugeriu com cuidado. A expressão de Adriano endureceu novamente. A vulnerabilidade desapareceu. Tempo é tudo o que ele teve. Tempo, dinheiro e recursos. Se isso não funcionou, nada funcionará. Ele voltou a se concentrar nos papéis, desprezando-a. A conversa havia terminado. Isabela terminou de tirar o pó e saiu do escritório. Mas enquanto caminhava pelo corredor, se pegou pensando em Mateu. Nos dedos que batiam ritmicamente. Na maneira como ele inclinava a cabeça quando ela cantarolava. Pequenas coisas. Respostas minúsculas. Mas respostas, mesmo assim. Na manhã seguinte, Isabela chegou cedo. Ela tinha tarefas regulares a cumprir. Pisos para limpar, superfícies para polir. A manutenção interminável necessária para manter uma mansão com aparência intocada por mãos humanas. Mas ela se viu atraída por aquele quarto no andar de cima, pelo menino que vivia em silêncio. Ela bateu suavemente antes de entrar. Mateu estava sentado no mesmo lugar de ontem, na mesma posição, com o mesmo movimento de balanço. Mas hoje ele segurava um brinquedo diferente, um pequeno bicho de pelúcia, um coelho com orelhas caídas. Isabela começou seu trabalho. Ela aspirou o carpete, arrumou os brinquedos não utilizados, limitou os peitoris das janelas. Tudo isso enquanto cantarolava a mesma melodia simples. O balanço de Mateu diminuiu. Seus dedos encontraram o ritmo novamente. Tap, tap, tap contra o pelo macio do coelho. Ela sorriu para si mesma. Progresso. Um progresso pequeno e frágil. Nos dias seguintes, Isabela desenvolveu uma rotina. Ela completava as tarefas que lhe eram atribuídas e depois passava alguns minutos no quarto de Mateu. Nunca o tempo suficiente para chamar a atenção. Nunca de forma óbvia o suficiente para ser repreendida. Ela cantarolava músicas diferentes, melodias simples com ritmos claros, e Mateu respondia. Não com palavras, não com contato visual, mas com aqueles toques dos dedos, às vezes com um leve balanço no seu balanço. Uma vez, ela achou ter visto o canto da boca dele se levantar. Quase um sorriso. Adriano nunca mencionou tê-la flagrado no quarto naquela primeira vez. Talvez ele tivesse esquecido, ou talvez ele simplesmente não se importasse, desde que ela ficasse fora do seu caminho. Ela aprendeu os padrões da casa. Adriano saía cedo para o escritório, voltava tarde, jantava sozinho em seu escritório. Raramente visitava o quarto de Mateu. O menino era cuidado por uma equipe de enfermeiras que se revezavam para alimentá-lo, dar banho nele e colocá-lo na cama. Eficientes, profissionais, sem emoção. Isabela começou a trazer pequenas coisas para sessões. Um lenço colorido que ela agitava suavemente. Um conjunto de sinos que ela sacudia suavemente. Nada dramático. Nada que o sobrecarregasse. E Mateu continuou a responder. Suas batidas se tornaram mais complexas, seguindo padrões mais longos, antecipando mudanças no ritmo. 2 semanas após o início do seu emprego, algo mudou. Isabela cantarolava enquanto dobrava a roupa lavada de Mateu. Ele sentava-se no chão perto dela, organizando blocos numa linha precisa. Vermelho, azul, amarelo, verde. Vermelho, azul, amarelo, verde. Ordem perfeita. Repetição perfeita. Ela mudou a melodia a meio da canção. Passou para algo ligeiramente mais rápido. As mãos de Mateu pararam. Ele olhou para os blocos. Então, lentamente, deliberadamente, ele os reorganizou. Azul, vermelho, verde, amarelo. Um novo padrão. Uma resposta à mudança dela. Isabela prendeu a respiração. Isso era diferente. Era uma comunicação intencional. Ela cantarolou a melodia mais rápida novamente. Mateu reorganizou os blocos em outro padrão novo. Eles continuaram assim por vários minutos. Isabela variando suas melodias. Mateu respondendo com diferentes arranjos de blocos. Uma conversa, silenciosa e estranha, mas real. Quando ela finalmente teve que ir embora,
Isabela sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Frágil e perigosa, mas inegável. Naquela noite, ela estava limpando o banheiro do andar de baixo quando ouviu vozes. Adriano estava conversando com alguém no saguão. Uma mulher. Tom profissional, palavras curtas. A última avaliação não mostra nenhuma melhora, disse a mulher. Seu desenvolvimento cognitivo continua gravemente atrasado. A probabilidade de um progresso significativo nesta fase é mínima. Então o que você recomenda? Perguntou Adriano. Existem instalações, instituições especializadas que podem fornecer cuidados 24 horas por dia. Elas estariam mais bem equipadas para lidar com as necessidades dele a longo prazo. Isabela sentiu um frio na barriga. Ela se aproximou da porta, esforçando-se para ouvir. Você está sugerindo que eu o mande embora, disse Adriano. Estou sugerindo que você considere todas as opções. Você é um homem ocupado. Essa situação requer recursos e atenção que podem ser melhor fornecidos em outro lugar. Uma longa pausa. Isabela prendeu a respiração. Vou pensar sobre isso, disse Adriano finalmente. A porta da frente se abriu e se fechou. Os passos se afastaram. O silêncio voltou. Isabela encostou-se à parede, com o coração batendo forte. Mandar Mateu embora, para uma instituição. Longe do único lar que ele conhecia. Longe do progresso que ele estava fazendo. Progresso que ninguém mais havia notado. Ela terminou a limpeza em transe. Sua mente girava com pensamentos que ela não conseguia organizar. Isso não era da sua conta. Mateu não era seu filho. Ela era apenas a governanta, temporária, substituível. Mas aqueles toques com os dedos, aquele quase sorriso, a maneira como ele mudara seus padrões de blocos para combinar com suas canções, ele não estava quebrado. Ele estava apenas trancado dentro de si mesmo. E ela encontrara uma chave, uma pequena, mal grande o suficiente para abrir a porta, mas uma chave, mesmo assim. Isabela tomou uma decisão. Na manhã seguinte, ela chegou ainda mais cedo do que o habitual. Foi direto para o quarto de Mateu. Ele já estava acordado, sentado junto à janela. Lá fora, o sol começava a nascer. Ela sentou-se ao lado dele, perto o suficiente para que ele sentisse a sua presença. Longe o suficiente para respeitar o seu espaço. Bom dia, Mateu, disse ela baixinho. Nenhuma resposta, mas ela não esperava uma. Ainda não. Ela começou a cantarolar. A melodia familiar que ele parecia gostar mais. Seus dedos começaram a bater. Confiável como um relógio. Então Isabela fez algo novo. Ela apertou sua mão gentilmente. Seus dedos eram pequenos e quentes. Eles ficaram tensos no início, mas ela se manteve firme. Calma, não ameaçadora. Ela guiou a mão dele até sua garganta. Deixou-o sentir as vibrações de seu cantarolar. A sensação física do som. Os olhos de Mateu se arregalaram ligeiramente. Era a primeira vez que ela via uma reação tão clara em seu rosto. Ela cantarolou notas diferentes. Deixou que ele sentisse como cada uma criava vibrações diferentes. Os dedos dele pressionaram levemente sua garganta, explorando, aprendendo. Então ela guiou a mão dele até sua própria garganta. Cantarolou e o encorajou a tentar, a emitir um som. Por um longo momento, nada aconteceu. Mateu olhou para a mão dele contra sua garganta. Confuso, incerto. Isabela cantarolou novamente. Mostrou a ele. Esperou. E então, tão silenciosamente que ela quase não percebeu, Mateu emitiu um som. Não era exatamente um cantarolar. Era mais como uma respiração com voz por trás. Mas foi intencional. Era dele. Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela. Ela sorriu para ele. Sim, ótimo. Está perfeito, Mateu. Ele emitiu o som novamente, um pouco mais alto desta vez. Sua expressão mudou. Algo que poderia ser admiração cruzou seu rosto. Eles praticaram por 20 minutos. Isabela cantarolando, Mateu emitindo pequenos sons. Cada um deles uma vitória. Cada um deles uma prova de que ele era capaz de fazer isso. De que ele queria tentar. Quando ela finalmente teve que sair para começar seu trabalho regular, ela apertou sua mão gentilmente. Amanhã, ela prometeu. Faremos isso novamente amanhã. Mateu olhou para ela, por apenas um segundo. Seus olhos encontraram os dela.
Contato direto. Breve, mas inconfundível. Então ele voltou para seus blocos, mas o canto de sua boca estava levantado. Aquele quase sorriso mais pronunciado do que nunca. Isabela desceu as escadas, sentindo-se como se estivesse flutuando. Isso estava funcionando. Lentamente, com cuidado, mas funcionando. Ela não viu Adriano parado no corredor. Não percebeu que ele observava descer as escadas com aquela expressão no rosto. Aquela esperança que ela não conseguia esconder. Seus olhos se estreitaram, suspeitos, calculistas. E naquele momento, algo perigoso começou a tomar forma. Algo que ameaçaria tudo o que Isabela estava construindo. Tudo o que Mateu estava se tornando. Mas ela ainda não sabia disso. Tudo o que ela sabia era que amanhã ela voltaria àquela sala. E eles praticariam novamente. E talvez, apenas talvez, ela ouviria aquela pequena voz ficar mais forte. O que ela não podia saber era que Adriano Kelvar não gostava de surpresas. Não gostava que coisas que ele não controlava acontecessem em sua casa. E ele especialmente não gostava da ideia de que uma empregada doméstica que ganhava o salário mínimo pudesse realizar algo que ele não conseguia. As mudanças vieram lentamente no início. Isabela estabeleceu um padrão. Todas as manhãs, antes de Adriano sair para o escritório, ela entrava no quarto de Mateu. 20 minutos. Às vezes, 30, se tivesse sorte. Eles se sentavam juntos. Ela cantarolava. Ele emitia aqueles pequenos sons. Respirações suaves, com voz por trás delas. No final da segunda semana, Mateu estava cantarolando de volta. Notas reais, acompanhando seu tom, seguindo suas melodias. As enfermeiras notaram algo diferente. Não conseguiam identificar exatamente o que era, mas Mateu parecia mais presente de alguma forma, mais consciente do ambiente ao seu redor. Isabela manteve silêncio sobre suas sessões. Seu instinto lhe dizia para proteger essa coisa frágil que estavam construindo, para mantê-la escondida até que se tornasse mais forte. Ela observava Mateu em outras partes do dia também. Observava como ele se movia pela mansão como um fantasma, como os funcionários trabalhavam ao seu redor sem reconhecê-lo, como Adriano passava pelo quarto do filho sem entrar. O menino vivia em completo isolamento, cercado por pessoas que cuidavam de suas necessidades físicas, mas nunca tocavam seu mundo interior. Isso fazia seu peito doer. Certa manhã, Isabela trouxe papel e giz de cera, ferramentas simples. Ela os colocou no chão entre ela e Mateu. Ele ficou olhando para eles, curioso, mas incerto. Ela pegou um giz de cera vermelho e desenhou um círculo. Então ela cantarolou uma única nota, desenhou outro círculo, cantarolou uma nota diferente, mostrando a ele como o som podia se transformar em forma. Mateu observava atentamente. Seus dedos se contraíam, querendo tentar, mas sem coragem suficiente. Isabela deslizou o lápis de cera em direção a ele. Esperou. Vários minutos se passaram. Então Mateu pegou o lápis de cera. Seus movimentos eram cuidadosos, precisos. Ele desenhou um círculo perfeito. Olhou para Isabela. Fez um som de cantarolar. Ela sorriu. Sim, exatamente certo. Eles passaram a hora seguinte criando juntos. Círculos, linhas e cores. Cada um acompanhado por um som diferente. O cantarolar de Mateu ficou mais forte, mais confiante. Quando Isabela finalmente teve que ir embora, ela percebeu algo no papel. Mateu havia desenhado um padrão. Círculo vermelho, círculo azul, círculo amarelo. O mesmo padrão que ele usava com seus blocos. Mas por baixo, ele havia acrescentado algo novo. Uma pequena figura de palito. Rudimentar, infantil, mas inconfundivelmente humana. Na verdade, duas figuras de palito, uma maior, uma menor, lado a lado. Isabela sentiu a garganta apertar. Ela entendeu o que ele estava mostrando. Quem ele estava desenhando. Eles juntos. Ela cuidadosamente dobrou o papel e o colocou no bolso. Evidência de conexão. Prova de que Mateu havia. Reconhecia o relacionamento deles. Naquela tarde, Adriano voltou para casa mais cedo. Algo incomum para ele. Ele se movia pela casa com uma energia agitada e intensa.
Isabela estava limpando o pó da sala quando ele apareceu na porta. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou ele abruptamente. Ela olhou para cima surpresa. 3 semanas, quase 4. E você está satisfeita com o acordo? Sim, senhor, muito satisfeita. Seus olhos se estreitaram. Você passa tempo com Mateu. Não era uma pergunta. O coração de Isabela começou a acelerar. Ela escolheu suas palavras com cuidado. Eu limpo o quarto dele. Às vezes. Ele está lá quando eu trabalho. As enfermeiras mencionaram que ele parece diferente ultimamente, mais receptivo. Isso é maravilhoso, disse Isabela com cautela. Adriano se aproximou. Sua presença preencheu o espaço, intimidadora. É mesmo? Ou é manipulação? As pessoas já tentaram isso antes, aproximar-se do meu filho, pensando que podem usá-lo de alguma forma, usá-lo para chegar até mim. Isabela sentiu o calor subir ao rosto. Eu nunca. Todo mundo quer alguma coisa. Adriano a interrompeu. A questão é, o que você quer? Dinheiro? Uma posição melhor? Talvez você ache que, se tornar indispensável para o menino, eu lhe darei tudo o que você pedir. A acusação foi como um tapa. Isabela endireitou-se. Não quero nada, exceto fazer bem o meu trabalho. Mentirosa. A palavra saiu fria. Factual. Todos têm um motivo. Só ainda não descobri o seu. Ele virou-se e saiu. A sala ficou mais fria depois que ele saiu. Isabela ficou ali, tremendo. Não de medo, de raiva. Da injustiça de ser acusada quando tudo o que ela tinha feito era mostrar bondade a uma criança solitária. Mas agora ela entendia. Adriano não era apenas cruel. Ele era desconfiado, paranoico. Anos de riqueza lhe ensinaram que todos queriam algo dele, que a compaixão genuína não existia. Ele nunca acreditaria que suas motivações eram puras, porque em seu mundo nada era puro. Naquela noite, Isabela deitou-se em seu pequeno quarto e ficou olhando para o teto. Ela pensou em desistir, em sair daquela casa e de suas complicações. Mas então ela se lembrou do quase sorriso de Mateu, dos bonecos palitos em seu desenho, do progresso que ele estava fazendo. Ela não podia abandoná-lo agora, não quando ele estava apenas começando a se revelar. Na manhã seguinte, ela voltou ao quarto dele como de costume, mas algo parecia diferente. Estranho. Mateu estava sentado em seu lugar de sempre. Mas havia uma nova câmera instalada no canto do quarto. Pequena, discreta, mas inconfundível. Adriano estava observando agora, monitorando. Isabela sentiu as paredes se fechando. Ela não poderia continuar as sessões se ele estivesse gravando tudo. Ele veria, ele entenderia o que ela estava fazendo. E ele encontraria uma maneira de distorcer tudo, de tornar tudo feio. Ela começou sua rotina de limpeza, direta, profissional, sem cantarolar, sem interagir com Mateu. O menino olhou para ela, confuso, esperando que o ritual deles começasse. Isabela evitou o olhar dele. Continuou trabalhando. Cada fibra de seu ser queria sentar-se com ele. Continuar o que haviam começado. Mas a câmera a encarava como uma acusação. Ela terminou rapidamente e saiu. Por 3 dias, ela manteve a distância. Limitou o quarto dele em silêncio. Ignorou seus olhares expectantes. E Mateu começou a se fechar. A breve abertura que ela havia conseguido dele começou a se fechar novamente. Ele balançava com mais intensidade. Parou de fazer sons. Seus dedos não mais batiam ritmos. Era como ver uma flor fechar suas pétalas, retirando-se da luz de volta para a escuridão. Isabela sentiu isso como uma dor física. Mas que escolha ela tinha? Adriano estava esperando que ela cometesse um deslize, que lhe desse munição. No 4º dia, ela entrou no quarto de Mateu e o encontrou no canto. Não sentado, não brincando, apenas parado ali. O rosto pressionado contra a parede. Algo se quebrou dentro dela. Ela olhou para a câmera, deixou que ela observasse. Ela não se importava mais. Isabela sentou-se no chão e começou a cantarolar. Suavemente no início, depois mais alto. Os ombros de Mateu ficaram tensos.
Ele não se virou. Ela continuou cantarolando, paciente, persistente. Os minutos passaram. 5, 10, 15. Então, lentamente, Mateu virou-se. O rosto dele estava manchado, os olhos vermelhos. Ele tinha chorado? Ela não sabia que ele podia chorar. Ele caminhou em direção a ela, cada passo deliberado, até ficar bem na frente dela. E então ele fez algo que nunca tinha feito antes. Sentou-se no colo dela. Isabela congelou, com medo de se mover, com medo de respirar. Aquele pequeno corpo confiando nela, escolhendo-a, buscando conforto nela. Ela o envolveu gentilmente com os braços, coração dele batendo contra o seu peito. Continuou cantarolando. Baixo e suave, Mateu encostou a cabeça no ombro dela. Emitiu um pequeno som. Não era bem uma palavra, mas quase. Eles ficaram assim por um longo tempo, Isabela balançando-o levemente, cantando baixinho. A câmera gravando tudo. Quando ela finalmente teve que ir, Mateu não protestou. Ele simplesmente voltou para o seu lugar junto à janela. Mas algo tinha mudado. Alguma barreira tinha caído. Naquela noite, Adriano chamou-a ao seu escritório. Isabela entrou esperando ser despedida, preparada para isso. Ele estava junto à janela, de costas para ela. Eu vi as imagens, disse ele. Ela esperou, em silêncio. Você segurou meu filho hoje, sem permissão. Ele veio até mim, disse Isabela baixinho. Eu não forcei nada. Adriano se virou. Seu rosto estava estranho, indecifrável. Você sabe quantos especialistas tentaram fazê-lo se envolver? Terapeutas com décadas de experiência, especialistas vindos de todo o mundo, e nenhum deles conseguiu que ele buscasse contato físico voluntariamente. Isabela não respondeu. Não sabia o que dizer. Qual é o seu segredo? Perguntou Adriano. A pergunta parecia genuína, quase vulnerável. O que você está fazendo que eles não conseguiram? Ela pensou em mentir, em desviar o assunto. Mas algo em sua expressão a fez falar com sinceridade. Não estou tentando consertá-lo. Só estou passando tempo com ele, como uma pessoa, não como um problema a ser resolvido. Adriano cerrou os dentes. Você acha que eu não o vejo como uma pessoa? Acho que você o vê como algo quebrado, algo que reflete mal em você. E isso influencia todas as interações. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las, muito honestas, muito diretas. Ela esperava a raiva, esperava ser expulsa imediatamente. Em vez disso, Adriano riu. Um som áspero e amargo. Você é incrivelmente corajosa ou incrivelmente estúpida. Ninguém fala comigo assim. Então talvez isso seja parte do problema, disse Isabela. Ela já estava demitida em sua mente. Mais valia terminar o pensamento. Todos têm medo demais de lhe dizer a verdade. Então você vive nessa bolha onde seu dinheiro resolve tudo, mas não pode resolver Mateu. E isso o deixa com raiva. O rosto de Adriano escureceu. Saia! Isabela sentiu. Começou a caminhar em direção à porta. Mas volte amanhã, acrescentou ele. No mesmo horário. Ela parou. Olhou para trás. Para ele. Quero ver se isso continua, disse ele. Se é real ou apenas um acaso temporário. Você tem um mês. Mostre-me um progresso real. Resultados mensuráveis. Ou você está demitida. Era um teste. Um desafio, mas também uma oportunidade. O que conta como progresso? Perguntou Isabela. Palavras, disse Adriano secamente. Faça-o falar, mesmo que seja uma única palavra. Faça isso e triplicarei seu salário. Se falhar, você está demitida. Isabela sentiu o peso disso. A expectativa impossível. Mateu estava em silêncio há 6 anos, e Adriano queria que ela revertesse isso em 30 dias. Mas ela assentiu. Tudo bem. Ela saiu do escritório com o coração batendo forte. 1 mês. 30 dias para conseguir o que especialistas não conseguiram em anos. Na manhã seguinte, Isabela se aproximou do quarto de Mateu com uma nova determinação. Mas também com medo. E se ela não conseguisse? E se o progresso dele parasse? Ela o encontrou esperando perto da porta, quase como se ele soubesse que ela viria. Eles se sentaram juntos. Ela cantarolou.
Ele cantarolou de volta. Eles fizeram desenhos, emitiram sons, brincaram com blocos e cores. E aos poucos, os sons de Mateu se tornaram mais intencionais. Ele estava tentando se comunicar, alcançando a linguagem, mas sem consegui-la completamente. Isabela começou a adicionar palavras às sessões, palavras simples, relacionadas a ações. Ela segurava um bloco vermelho. Vermelho, dizia ela. Depois cantarolava uma nota. Mateu pegava o bloco, segurava-o, estudava-o. Sua boca se movia, formando sons, mas nenhum som saía. Tudo bem, ela dizia a ele. Sem pressão, apenas tente. Os dias passaram. Uma semana se tornou 2. Mateu ficou mais à vontade com ela, mais confiante. Agora ele sorria. Sorria de verdade. Não apenas aquele levantar do canto da boca. Expressões completas de alegria, mas ainda sem palavras. Isabela começou a ficar até mais tarde, pulando os intervalos, dedicando cada momento possível a ele. As enfermeiras perceberam. Uma delas, uma mulher mais velha chamada Ruth, chamou Isabela de lado uma tarde. Você tá se apegando, disse Ruth. Não de forma acusatória, apenas factual. Eu me importo com ele, admitiu Isabela. Isso é errado? Ruth balançou a cabeça. Não é errado, é perigoso. Adriano Kelvar destrói coisas. É o que ele faz. E quando ele terminar com você, ele vai te jogar fora sem pensar 2 vezes. Não deixe o progresso do menino te fazer pensar o contrário. Ele sempre foi assim? Perguntou Isabela. Tão frio? A expressão de Ruth suavizou-se. Ele não era assim, antes de sua esposa morrer, antes de Mateu parar de falar. Ele era diferente naquela época, ainda arrogante, ainda exigente, mas havia calor por baixo disso. A dor o mudou, o tornou duro. Ele culpa Mateu, disse Isabela baixinho. Ele culpa todo mundo, incluindo a si mesmo. O silêncio do menino é um espelho que lhe mostra seus próprios fracassos, e Adriano não suporta olhar para isso. A conversa ficou na cabeça de Isabela. Ela começou a ver Adriano de forma diferente, não como um vilão, mas como um homem quebrado, que havia esquecido como sentir qualquer coisa, exceto raiva e controle. Isso não justificava seu comportamento, mas o explicava. 3 semanas depois, algo mudou. Isabela estava trabalhando com Mateu para associar sons a objetos. Ela segurava algo, fazia um som. Ele tentava copiá-lo. Eles fizeram isso dezenas de vezes, normalmente com sucesso imitado. Mas hoje, quando ela segurou o coelho de pelúcia dele, algo aconteceu. Coelho, ela disse claramente. Mateu olhou para o brinquedo, sua boca se moveu. Rrr, ele sussurrou. O coração de Isabela deu um salto. Sim, coelho. Rrr, Mateu repetiu, mais alto desta vez. Ela queria gritar de emoção, queria correr escada abaixo e contar a todos, mas ela se manteve calma, encorajadora, sem exagerar. Perfeito, ela disse suavemente. Isso é perfeito, Mateu. Eles praticaram por mais 1 hora. O som repetidamente, até que Mateu conseguisse produzi-lo consistentemente. Naquela noite, Isabela mal dormiu. Era isso, o início da fala real, a prova de que ele conseguia. Mas enquanto estava deitada na escuridão, outro pensamento surgiu, algo que a incomodava há semanas. Por que ela estava tão envolvida nisso? Por que o progresso de Mateu era tão importante para ela? E de repente, ela estava de volta a outro tempo, outro lugar, sentada em um pequeno escritório com livros didáticos espalhados ao seu redor, mais jovem, esperançosa, planejando um futuro que parecia tão claro. Ela queria trabalhar com crianças, especificamente crianças que tinham dificuldade para se comunicar. Ela estudou por anos, aprendeu técnicas, desenvolveu teorias. Mas então a vida aconteceu. Uma série de catástrofes que destruíram tudo. Deixaram-na abalada e desesperada, disposta a aceitar qualquer emprego apenas para sobreviver. Ela enterrou essa versão de si mesma. A mulher educada, com ambição e sonhos. Enterrou-a tão profundamente que, às vezes, Isabela se esquecia de que ela havia existido. Mas Mateu a descobriu.
pedaço por pedaço. Lembrou-a de quem ela era, de quem ela ainda era por baixo do uniforme e do silêncio subserviente. E essa constatação a aterrorizou. Porque se Adriano descobrisse seu passado, ele nunca acreditaria que ela havia aceitado esse emprego inocentemente. Ele pensaria que tudo era calculado, um esquema. Ela precisava ter cuidado, precisava manter seu passado enterrado enquanto cuidava do futuro de Mateu. No dia seguinte, Adriano a chamou novamente. Falta uma semana, disse ele sem preâmbulos. Relatório de progresso. Isabela hesitou. Deveria contar a ele sobre o som R. Não era uma palavra. Não realmente. Ele consideraria isso progresso ou fracasso? Ele está emitindo sons, disse ela com cautela. Vocalizações intencionais relacionadas a objetos específicos, mas nenhuma palavra. Ainda não. A expressão de Adriano escureceu. Então você está falhando. O desenvolvimento da linguagem leva tempo. Eu te dei tempo, ele interrompeu. 30 dias. Fui generoso, mais do que generoso. E você está me dando desculpas. Estou sendo honesta, disse Isabela. Você não pode apressar isso. Se você pressionar demais, ele vai recuar. Tudo o que construímos vai desmoronar. Nós? A voz de Adriano ficou aguda. Não existe nós. Você é uma funcionária. Ele é meu filho. Não confunda seu papel aqui. As palavras doíam, mas Isabela manteve sua posição. Então me demita, agora mesmo. Porque nem vou mentir para você sobre o desenvolvimento dele. E não vou pressioná-lo além do que ele está pronto para fazer, só para cumprir seu prazo arbitrário. Eles se entreolharam. A tensão era palpável entre eles. Finalmente, Adriano falou. Você tem até o final do mês. Nem um dia a mais. Se eu não ouvir ele falar uma palavra de verdade até lá, você está demitida. Entendeu? Entendi. Isabela voltou para o quarto de Mateu tremendo. 5 dias. Ela tinha 5 dias para fazê-lo produzir uma fala reconhecível. Mas quando ela entrou, encontrou algo que a fez parar de repente. Mateu estava parado no meio do quarto, não balançando, não brincando com blocos. Ele estava segurando o desenho que eles haviam feito juntos. Os bonecos palitos. E ele estava olhando diretamente para ela. Ele disse claramente. Então ele apontou para o boneco palito menor. Para si mesmo. E então ele apontou para o boneco maior. Para Isabela. Sua boca se moveu, tentando emitir sons, esforçando-se. Isabela prendeu a respiração. Bel. O nome dela. Ele estava tentando dizer o nome dela. Bel. Mateu repetiu, mais forte. Bela. A sala parecia inclinar-se. Isabela não conseguia falar. Não conseguia se mover. Esse menino lindo e corajoso tinha acabado de falar. Tinha escolhido o nome dela como sua primeira palavra. Ela se ajoelhou na frente dele. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sim, Bela, sou eu. Você conseguiu. Mateu, você falou. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. Curioso sobre a umidade em suas bochechas. Então ele sorriu. Aquele sorriso sincero e genuíno que transformou todo o seu rosto. E ele disse novamente, claro como cristal. Bela, Isabela o puxou para um abraço. Essa criança milagrosa que confiava nela o suficiente para tentar. Que quebrou 6 anos de silêncio não por seu pai, nem pelos especialistas, nem por qualquer outra pessoa. Por ela. Mas mesmo enquanto comemorava essa vitória, uma compreensão fria tomou conta dela. Isso mudaria tudo. E não necessariamente para melhor. Porque Adriano queria uma palavra. Exigia uma prova. E agora ela teria que lhe dar isso. E quando ele soubesse que a primeira palavra do filho em 6 anos era o nome da governanta, não ele, não mamãe, mas uma mulher que ele suspeitava, menosprezava e ameaçava demitir. Isabela sabia com absoluta certeza que Adriano Kelvar não reagiria bem. A vitória que ela acabara de conquistar poderia se tornar exatamente o que destruiria todos eles. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. Ato 3, Resolução. Isabela sabia que precisava contar a Adriano, mas ainda não. Não neste momento. Ela queria proteger essa vitória frágil por mais um tempo.
mantê-la sagrada, antes que se tornasse munição em qualquer guerra que Adriano estivesse travando dentro de si mesmo. Ela passou o resto do dia com Mateu. Eles praticaram sua nova palavra, Bela. Ele a repetiu várias vezes, cada vez com mais confiança, cada vez com mais alegria. À noite, ele já conseguia dizê-la perfeitamente e começou a tentar outros sons também. Tentando novas palavras, seu cérebro havia desbloqueado algo. Uma porta se abriu. Isabela o colocou na cama naquela noite, algo que as enfermeiras costumavam fazer. Mas aquela noite parecia especial, diferente. Bela, disse Mateu sonolento. Sim, estou aqui. Ela sussurrou. Bela, fique. 2 palavras, juntas, um pensamento completo. Ela sentiu seu coração se abrir. Vou ficar o máximo que puder, prometeu, sem saber se era uma promessa que poderia cumprir. Na manhã seguinte, Isabela foi ao escritório de Adriano antes que ele saísse para o trabalho. Ele ergueu os olhos dos papéis. Surpreso. Você chegou cedo. Mateu falou, disse ela simplesmente. Adriano ficou muito quieto. O que você disse? Ontem, ele disse sua primeira palavra. Depois, mais. Ele está falando, Adriano. Palavras de verdade. Por um momento, algo vulnerável passou por seu rosto. Esperança. Crua e desesperada. Então, desapareceu por trás de sua máscara habitual. Quero ouvir, disse ele. Os 2 subiram as escadas juntos. Adriano se movia rapidamente, com urgência, como um homem correndo em direção a algo que havia desistido de esperar. Mateu já estava acordado, brincando com seus blocos na luz da manhã. Adriano entrou no quarto. Mateu olhou brevemente para cima, depois voltou a brincar com seus blocos. Sem reconhecimento, sem entusiasmo. Mateu, disse Adriano. Sua voz estava estranha. Mais suave do que Isabela jamais havia ouvido. Você consegue falar? Você consegue dizer alguma coisa para mim? Mateu continuou brincando, silencioso. Adriano olhou para Isabela, acusador. Você disse, dê tempo a ele, Isabela interrompeu. Ele não é uma máquina que você pode ligar e desligar. Ela se sentou no chão ao lado de Mateu. Começou a cantarolar baixinho. Sua rotina. Os dedos de Mateu encontraram o ritmo, batendo nos blocos. Bela, ele disse claramente. Adriano inspirou profundamente. Sim, disse Isabela gentilmente. Eu sou Bela. E quem é você? Mateu apontou para si mesmo. Theo. Isso mesmo. Você é Theo. O menino sorriu. Então olhou para o pai. Olhou realmente para ele. Fez contato visual pela primeira vez que Isabela testemunhou. Adriano parecia paralisado, incapaz de se mover ou falar. Diga olá para o seu pai, Isabela encorajou suavemente. Mateu estudou o rosto de Adriano, processando, pensando. Então, muito baixinho, ele disse: Oi, uma palavra simples, mas que quebrou algo na sala. Os olhos de Adriano se encheram de lágrimas. Ele se ajoelhou. Mãos trêmulas. Mateu, ele sussurrou. Você falou. Você realmente falou. O menino inclinou a cabeça, incerto sobre essa demonstração emocional. Isabela levantou-se, dando-lhes espaço. Este era o momento deles. Ela era apenas a ponte que os trouxera até ali. Ela saiu da sala, deixou-os juntos. No corredor, ela encostou-se à parede, exausta, emocionalmente esgotada, mas satisfeita. Ela tinha conseguido, contra todas as probabilidades, contra o prazo. Contra o ceticismo de Adriano. Mateu estava falando, e isso mudou tudo. Durante a semana seguinte, a mansão parecia diferente, de alguma forma mais leve. Adriano começou a passar mais tempo com Mateu. No começo foi estranho, ele não sabia como brincar, como interagir, mas ele tentou. Isabela ajudou, ensinando-lhe as técnicas que ela havia desenvolvido, mostrando-lhe como seguir a liderança de Mateu, em vez de forçar a interação. E lentamente, timidamente, uma relação começou a se formar entre pai e filho. O vocabulário de Mateu aumentava diariamente. Ele aprendia novas palavras com uma rapidez impressionante, como se as tivesse armazenado durante anos e agora elas estivessem saindo. Os especialistas foram chamados de volta. Eles examinaram Mateu, fizeram testes, pareciam perplexos com seu progresso repentino. Isabela permaneceu em segundo plano durante essas visitas.
apenas a governanta, silenciosa, sem importância. Mas Mateu procurava por ela. Chamava seu nome quando ela saía da sala. Dela, Bela, fique. E ela sempre voltava, sempre o tranquilizava. 2 semanas após a primeira palavra de Mateu, Adriano abordou Isabela na cozinha. Vou organizar um evento, disse ele. Na próxima sexta-feira, parceiros de negócios, pessoas importantes, quero que conheçam o Mateu, para verem o que é possível. Isabela sentiu-se desconfortável. Ele ainda está em desenvolvimento. Grupos grandes podem sobrecarregá-lo. Ele vai ficar bem, disse Adriano com desdém. Isto é importante. Para nós os dois. Preciso que as pessoas o vejam, para compreenderem que ele não é defeituoso. Lá estava novamente. Aquela necessidade de validação. De provar que seu filho não era um reflexo do fracasso. O que você precisa de mim? Perguntou Isabela. Esteja presente. Ajude-o a se sentir confortável. Você é boa nisso. Não era um pedido. Era uma expectativa. Chegou a sexta-feira. A mansão estava cheia de gente. Termos caros, vestidos de grife. Os ricos e poderosos circulavam pelas salas como se fossem seus donos. Isabela ficou com Mateu em seu quarto. Ele estava agitado. O barulho lá embaixo o incomodava. Muito barulho, disse ele. Sua frase mais recente. Eu sei, acalmou Isabela. Mas vai ficar tudo bem. Estarei ao seu lado. Quando chegou a hora, Adriano veio buscá-los. Ele estava com um terno impecável. Cada fio de cabelo no lugar. A imagem perfeita do sucesso. Prontos? Perguntou ele. Mateu segurou a mão de Isabela. Bela vem? Claro que ela vem, disse Adriano. Eles desceram as escadas juntos. Entraram no salão principal, onde dezenas de pessoas se misturavam. As conversas cessaram quando eles entraram. Todos os olhos se voltaram para eles. Adriano colocou a mão no ombro de Mateu. Possessivo, orgulhoso. Pessoal, quero apresentar meu filho, Mateu. Mateu se aproximou de Isabela, oprimido pela atenção. Ele superou recentemente o desafio significativo, continuou Adriano. Depois de anos sem conseguir se comunicar, agora ele está falando, fazendo olhares curiosos. Uma mulher de vestido vermelho deu um passo à frente. Que maravilha! Qual foi a descoberta? O que finalmente funcionou? O sorriso de Adriano ficou tenso. Persistência, o ambiente certo, recursos adequados. A mulher olhou para Isabela, depois para Mateu, agarrado a ela. E quem é esta? A governanta, disse Adriano rapidamente. Ela ajuda a cuidar dele. Algo em seu tom incomodou Isabela. A maneira como ele minimizou o papel dela. Reduziu-a a uma funcionária. Mas ela ficou calada. Aquela não era sua noite. Não era sua vitória. Mateu foi apresentado a uma pessoa após a outra. Ele lidou com isso melhor do que o esperado. Cumprimentou. Fez breve contato visual. Isabela sentiu-se orgulhosa dele. Então um homem em um terno caro se aproximou. Alguém importante, a julgar pela forma como os outros o tratavam. Adriano, disse o homem calorosamente. Notícias maravilhosas sobre o seu filho. Lembro-me de quando você estava lutando com isso. Todos aqueles especialistas. Todo aquele dinheiro gasto. Valeu cada centavo, respondeu Adriano suavemente. E a governanta fez isso? O homem olhou para Isabela com ceticismo óbvio. Sem ofensa, mas isso parece improvável. Quais são exatamente as suas qualificações? A sala ficou em silêncio, à espera da resposta dela. Isabela sentiu a garganta apertar. Este era o momento que ela temia. A pergunta que não podia responder sem revelar tudo. Não tenho qualificações formais, disse ela com cuidado. Apenas passei tempo com ele. Apenas passou tempo, repetiu o homem, divertido. E conseguiu o que profissionais treinados não conseguiram. Perdoe-me, mas acho isso difícil de acreditar. A expressão de Adriano se tornou sombria. Você está sugerindo? Estou sugerindo, interrompeu o homem, que talvez haja mais nessa história. Talvez sua governanta tenha um passado que não revelou. Ou talvez esse progresso repentino não seja tão milagroso quanto parece. Isabela sentiu as paredes se fechando. Ela podia ver isso nos olhos de Adriano. A suspeita voltando. A dúvida voltando. Mateu, disse o homem, abaixando-se ao nível do menino. Você pode dizer algo para mim? Provar que realmente está falando?
Mateu olhou para Isabela, assustado com o tom agressivo. Tudo bem, ela sussurrou. Mas Mateu balançou a cabeça. Recuou para dentro de si mesmo. O barulho, a pressão, a energia exigente do estranho. Era demais. Ele ficou em silêncio. O homem se endireitou. Olhou para Adriano com pena. Entendo. Bem, talvez com mais tempo. A implicação era clara. Ele não acreditava. Achava que era um truque ou um acaso temporário. O rosto de Adriano ficou vermelho. Vergonha. Raiva. Mateu, fale. Mostre a eles que você consegue. Mas Mateu apenas se aproximou mais de Isabela, escondendo-se. Mateu, a voz de Adriano se elevou, aguda, autoritária. Eu disse para falar. O menino recuou, e algo dentro de Isabela se quebrou. Pare, ela disse com firmeza. Alto o suficiente para que as conversas ao redor deles parassem. Você está assustando ele. Adriano se virou para ela, seus olhos frios. Como assim? Ele não é um animal de circo, continuou Isabela. Ele é uma criança assustada e sobrecarregada. Você está pressionando demais. A sala estava completamente silenciosa agora. Todos observavam esse confronto. Você se esquece de quem é, disse Adriano baixinho, perigosamente. Você é uma funcionária. Não me diga como lidar com meu filho. Alguém precisa, retrucou Isabela. Anos mordendo a língua, engolindo humilhações, vendo Adriano tratar as pessoas como objetos. Tudo veio à tona. Porque você não o vê. Você nunca o viu. Você olha para Mateu e vê seu próprio fracasso, sua própria inadequação. E agora você quer exibi-lo como um troféu para provar que não está quebrado. Mas ele não está aqui para sua validação. Ele é uma pessoa, com sentimentos, com limites. O rosto de Adriano ficou pálido, depois vermelho. Saia. Com prazer, disse Isabela. Mas quando ela tentou se afastar, Mateu não soltou sua mão. Bela, fique, disse ele, claro como um sino. Na frente de todos. Vocês estão vendo? Adriano se virou para seus convidados, a voz tremendo de raiva. Isso é o que ela fez. Tornou meu filho dependente dela. Manipulou-o, provavelmente planejando tirar proveito disso. Exigir dinheiro. Ameaçar ir embora, a menos que eu pague a ela. Isso não é verdade, disse Isabela. Não é? Adriano se aproximou. Então explique uma coisa. Explique como uma simples governanta sem formação conseguiu o que especialistas não conseguiram. Explique a coincidência de você ter aparecido na minha vida exatamente quando Mateu precisava de ajuda. E coração de Isabela batia forte. Era isso, o momento da verdade. Ela poderia continuar mentindo, manter seu passado enterrado, deixá-lo pensar o que quisesse. Ou ela poderia finalmente contar a verdade. Você quer saber quem eu sou? Ela disse. Sua voz estava firme, apesar das mãos trêmulas. Tudo bem. Meu nome é Isabela Thorne. 6 anos atrás, eu era uma psicóloga infantil, especializada em distúrbios do desenvolvimento e desafios de comunicação. Eu tinha uma clínica, pacientes, uma carreira que eu amava. A expressão de Adriano mudou. A confusão substituiu a raiva. Eu trabalhava especificamente com crianças não verbais. Continuou Isabela. Desenvolvi técnicas que combinavam musicoterapia, aprendizagem visual e conexão emocional. Eu era boa nisso. Muito boa. Então por quê? Adriane começou. Porque perdi uma paciente. Isabela o interrompeu. Sua voz falhou. Uma menina, mais nova que Mateu. Ela tinha desafios semelhantes. Fizemos um progresso incrível. Ela estava aprendendo a falar, a se envolver. Então um dia, seus pais pressionaram demais. Queriam resultados mais rápidos. Tiraram os remédios dela sem lhe avisar. Mudaram sua rotina. E ela teve uma regressão grave. Pior do que antes. A sala ficou em silêncio. Todos ouviam. Os pais me culparam, disse Isabela. Lágrimas escorriam por seu rosto agora. Disseram que eu lhes dei falsas esperanças, que meus métodos eram perigosos. Eles me processaram, levaram tudo o que eu tinha. Minha clínica, minha reputação, minha licença.
Perdi tudo. Ela olhou para Adriano. Olhou realmente para ele. Então me tornei empregada doméstica, porque era o único trabalho que eu conseguia. Porque eu precisava sobreviver. E quando vi Mateu, vi uma chance de fazer o que fui treinada para fazer. Não por dinheiro, não por manipulação, mas porque eu não podia ver outra criança desaparecer no silêncio quando sabia que poderia ajudar. Adriano ficou olhando para ela, processando. Você mentiu para mim. Você me enganou sobre quem você era. Eu omiti informações, disse Isabela, porque sabia que você nunca me contrataria se soubesse a verdade. Você pensaria que eu tinha segundas intenções, assim como está pensando agora. Pode ter certeza que estou pensando isso, disse Adriano. Você teve acesso ao meu filho, à minha casa, sob falsos pretextos. Eu ajudei seu filho a falar, disse Isabela. Isso foi real, isso importava. Todo o resto são apenas detalhes. Adriano virou-se para seus convidados, sua máscara firmemente no lugar. Peço desculpas por esta interrupção. A noite acabou. Por favor, aproveitem os refrescos ao saírem. As pessoas começaram a se mover, desconfortáveis, ansiosas para escapar da cena constrangedora. Quando a sala ficou vazia, Adriano voltou-se para Isabela. Sua voz era fria como gelo. Você está demitida. Com efeito imediato. Quero você fora desta casa dentro de 1 hora. Mateu soltou um som, um choro. Não, Bela fica. Ela vai embora, disse Adriano ao filho. Ela mentiu para nós. Não podemos confiar nela. Mas eu confiei nela, disse Mateu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu confiei na Bela. Ela me ajudou. Ela é minha amiga. Isabela se ajoelhou. Pegou as 2 mãos dele. Escute-me, Mateu. Você vai ficar bem. Você está falando agora. Você vai continuar melhorando. E seu pai vai te ajudar, certo? Ela olhou para Adriano, desafiando-o. Ele assentiu com rigidez. Claro. Viu? Disse Isabela para Mateu. Você não precisa mais de mim. Você é forte o suficiente sozinho. Não quero que você vá, disse Mateu. Sua voz era fraca. Quebrada. Eu sei, sussurrou Isabela. Eu também não quero ir, mas às vezes não conseguimos o que queremos. Às vezes temos que ser corajosos. Ela o abraçou com força. Esse menino lindo que a trouxe de volta à vida, que a lembrou de quem ela deveria ser. Então ela se levantou, olhou para Adriano uma última vez. Ele precisa de consistência, paciência. Não o pressione a ter um bom desempenho. Não use o progresso dele para se validar. Apenas ame-o. É tudo o que ele sempre precisou. Ela se virou e caminhou em direção à escada. Cada passo parecia uma morte. Atrás dela, ouviu Mateu começar a chorar. Chorar de verdade, soluçando pela primeira vez na vida. E então ela o ouviu gritar. Bela, Bela, volte. Frases completas, pensamentos completos. Sua voz forte e clara. Isabela parou, fechou os olhos, forçando-se a não se virar. Por favor, a voz de Mateu ecoou pela mansão. Por favor, não me deixe. Eu preciso de você. Bela. Ela sentiu a presença de Adriano atrás dela. Pare, ele disse baixinho. Isabela se virou. Ele estava parado no pé da escada. Seu rosto estava molhado. Ele também estava chorando. Eu estava errado, disse Adriano. Cada palavra parecia custar-lhe algo. Sobre tudo, sobre você, sobre Mateu, sobre o que importava. Ele caminhou até onde seu filho estava chorando. Ajoelhou-se ao lado dele. Sinto muito, disse ao menino. Sinto muito por nunca ter aprendido a amar você adequadamente. Sinto muito por ter deixado minha própria dor se... Mas, se segurando, Adriano o abraçou. Realmente o abraçou. Como deveria ter feito anos atrás. Então ele olhou para Isabela. Não mereço sua gentileza. Fui cruel, suspeito, tudo o que você me acusou. Estou pedindo mesmo assim. Por favor, fique. Não como governanta. Como que você é? Uma terapeuta, uma professora, alguém que possa me ajudar a aprender a chegar ao meu filho. Isabela sentiu algo se quebrar dentro do seu peito. Todas as barreiras que ela havia construído ao redor do seu coração. A armadura que ela usava desde que perdeu tudo.
Tudo desmoronou. Não tenho mais licença, disse ela. Não posso exercer legalmente. Então vou contratá-la como consultora, disse Adriano. Como assessora. Qualquer título que torne isso legal. Não me importo. Só não se afaste dele. Ele precisa de você. Ele fez uma pausa. Engoliu em seco. Nós dois precisamos de você. Mateus se afastou do pai. Correu para Isabela. Agarrou a mão dela. Fique, por favor, fique. Ela olhou para o rosto manchado de lágrimas dele. Esse menino corajoso e brilhante que escolheu falar. Que a escolheu como a primeira pessoa com quem valia a pena falar. Tudo bem, disse Isabela suavemente. Eu vou ficar. O rosto de Mateus se iluminou. Você promete? Eu prometo. Os meses seguintes passaram como um sonho. Isabela trabalhava com Mateus todos os dias. Mas agora Adriano se juntou a eles, aprendendo, fazendo perguntas, tentando realmente entender seu filho. Ela viu a relação deles se transformar. Viu Adriano amolecer, tornar-se paciente. Aprender a encontrar alegria em pequenas vitórias em vez de exigir grandes conquistas. O progresso de Mateus foi notável. Ele começou a frequentar a escola, fez amigos, tornou-se mais confiante a cada dia, e Isabela redescobriu a si mesma. A versão dela que existia antes da tragédia, antes da perda, a mulher que dedicou sua vida a ajudar crianças a encontrar suas vozes. Adriano criou uma fundação em nome de Mateus, financiando pesquisas sobre distúrbios de comunicação, oferecendo terapia gratuita para famílias que não podiam pagar especialistas. Ele pediu a Isabela para administrá-la. Preciso de alguém que entenda, disse ele. Alguém que já passou por isso, que saiba o que essas famílias enfrentam. Ela aceitou. Com os recursos da fundação, ela poderia ajudar centenas de crianças. Talvez milhares. O processo judicial que destruíra sua carreira foi discretamente resolvido. Sua reputação foi lentamente reconstruída. Não com alarde, mas com um trabalho consistente e excelente. Certa noite, 6 meses depois daquela festa terrível, Isabela sentou-se com Adriano no terraço. Mateus estava dentro de casa, lendo um livro, algo que ele aprendera a fazer com uma rapidez impressionante. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse Adriano. Um pedido sincero, não apenas por tê-la demitido, por tudo o que aconteceu antes disso, pela maneira como te tratei, pela desconfiança, pela crueldade. Você estava sofrendo, disse Isabela. Isso não é desculpa. Ele olhou para ela. Você salvou meu filho. Mas mais do que isso, você me salvou. Mostrou-me o que realmente importa. Eu tinha esquecido como ser humano. Você me lembrou. Mateus te lembrou, corrigiu Isabela. Eu apenas ajudei a traduzir. Eles sentaram-se num silêncio confortável, observando o pôr do sol. Posso te perguntar uma coisa? Disse Adriano. Aquela garotinha, a que você perdeu, qual era o nome dela? Isabela sentiu o peito apertar. Ela raramente falava sobre isso. Maia. O nome dela era Maia. Você acha que ela teria orgulho de você? Do que você fez com Mateus? Isabela pensou, deixando-se lembrar do sorriso de Maia, da sua risada, do progresso que tinham feito juntos antes de tudo desmoronar. Acho que ela ficaria feliz por outra pessoa ter recebido a ajuda que eu não pude dar a ela, disse Isabela finalmente. Isso é o suficiente. Dentro da casa, Mateus chamou. Bela, pai, venham ver isso. Eles entraram juntos. Encontraram Mateus segurando seu livro, animado. Eu terminei tudo, sozinho. Adriano bagunçou o cabelo do filho. Isso é maravilhoso, amigo. Tô orgulhoso de você. Mateus sorriu. Então ele olhou para Isabela. Você vai ler outro para mim, antes de dormir? Claro, ela disse, enquanto se acomodavam no cantinho de leitura, com Mateus entre eles. Isabela sentiu algo que não experimentava há anos. Completa, inteira, como se todas as peças quebradas tivessem finalmente encontrado seu caminho de volta. Não da maneira que ela havia planejado, não na carreira que ela havia imaginado, mas em algo melhor, algo real. Mateus encostou-se ao ombro dela. Já estava ficando sonolento. Bela, ele disse. Sim. Estou feliz que você tenha ficado. Eu também. Ela sussurrou. Eu também. Adriano chamou sua atenção por cima da cabeça de Mateus.
Sussurrou 2 palavras. Obrigado. Ela assentiu, compreendendo tudo o que aquelas palavras carregavam. O peso delas, a gratidão genuína. Eles leram juntos até Mateu adormecer. Seu pequeno corpo quente e confiante entre eles. E Isabela pensou em quão longe todos eles haviam chegado. Desde aquele primeiro dia em que ela ouviu um zumbido vindo de um quarto solitário. Quando ela encontrou um menino trancado do mundo, ela o libertou. Mas nesse processo, ele também a libertou. Devolveu-lhe seu propósito, sua vocação, sua razão de ser. Às vezes as pessoas que salvamos acabam nos salvando de volta. E enquanto Isabela carregava o menino adormecido para sua cama, o cobria com mãos gentis e observava seu pai beijar sua testa para dar boa noite, ela sabia uma coisa com absoluta certeza. Ela estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, com exatamente as pessoas que deveria ajudar, e que a ajudaram em troca. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais.